Aviso: não sou o criador dessa fanfic, eu apenas fiz o áudio. Vemos Javier, que estava viajando para o Canadá porque seus avós moravam lá e ele queria visitá-los, já que não os via há mais de 9 anos e estava morrendo de saudades. No fim, não era apenas saudade. Ele ia comprar as passagens, mas devido a alguns problemas, seu voo atrasou algumas semanas, mas finalmente ele conseguiu embarcar. Javier, finalmente vou ver meus avós. Estou muito animado para vê-los, estou muito feliz. Comissária de bordo, prezados passageiros, desejamos a vocês um bom voo. Espero que você aproveite esta viagem. Após essa mensagem, o avião começou a ganhar impulso e, segundos depois, decolou. 5 minutos depois, o voo estava no meio de uma grande tempestade que causava turbulência, o que assustou algumas pessoas e fez com que outras desmaiassem, pois era a primeira vez que viajavam de avião. Algumas mulheres começaram a rezar e a falar da Bíblia, assustando ainda mais a todos. Javier, essas mulheres, será que elas não veem? Há pânico e as pessoas estão rezando em voz alta, agora todos pensam que vamos morrer. Após 1 hora, a turbulência terminou e todos se acalmaram. A viagem continuou por 3 dias seguidos, e quando finalmente faltavam 3 horas para a chegada, ocorreu um problema: os pilotos, imbecis, voaram muito perto de uma base militar, que pensou se tratar de um ataque inimigo ou de contrabandistas. E então atacaram com mísseis, abatendo o avião e matando todos a bordo. Um grupo de almas de pelo menos 300 pessoas podia ser visto, as quais foram então separadas em 3 grupos. Um grupo tinha 218 pessoas que foram enviadas para o inferno, 80 para o céu e apenas 2 foram enviadas para a reencarnação. O primeiro a despertar pediu para renascer em História Futura, e depois de alguns minutos nosso protagonista despertaria de seu sonho. Ele estava perplexo e preocupado, pois acabará de se lembrar do que lhe acontecerá, e agora seus conhecidos, próximos e distantes, iriam se preocupar e sofrer por causa de sua morte. Mas em meio aos seus pensamentos, algo lhe falou, atraindo sua atenção. Dios, olá e Jumio como estas Y antes vou apenas repassar a informação, ou seja, só repassarei as informações que já mencionei em minhas outras fanfics. Javier, aquela droga que eu tomei antes do voo era forte, tive que ouvir minha mãe sobre não embarcar em voos com substâncias no meu organismo, né? Sala Velga, um alienígena. Ele disse, vendo um ser com um olho gigante: Deus, certo, filho, vou resumir o que aconteceu com você. Você morreu e eu vou te reencarnar em outro mundo, real ou fictício, como qualquer ser que você desejar. Então peça, e rápido. Ah, e também, de acordo com o mundo, você eu darei mais ou menos coisas ou desejos, como você preferir chamar. Javier, bem, eu gostaria de ir ao Parque Jurássico como o giganotossauro que apareceu em Dominion. Deus, bem, já que você pediu para ser um dinossauro e viver em um mundo onde não existem seres capazes de destruir cidades, tudo bem, vou lhe conceder apenas um desejo. O que você quer? Nesse momento, Javier fez uma careta travessa e pediu para ter a habilidade do giganotossauro do Jurassic Block Roblox. Assista até os 10 segundos. Isso fez Deus pensar que era trapaça, então ele decretou que, se ele usasse o objeto, sofreria uma dor de garganta excruciante, pois sua garganta ficaria inflamada. Ele também disse que ele saberia como usá-lo, mas somente quando tivesse 3,5 metros de altura, caso contrário, não seria capaz. E isso é tudo. Deus perguntou qual seria seu novo nome naquele mundo, e ele decidiu se chamar de Gachad. Na mentira, decidiram chamá-lo de Colosso, devido ao seu grande peso e tamanho, e após ser informado sobre a limitação de suas habilidades, o agora Colosso foi transportado para a Ilha Sorna, já que essa ilha era o local de origem dos dinossauros. Então a aventura começa aqui. Vemos como o Dr. Wook tinha acabado de criar mais ovos de dinossauro como Raptor Anquilossauro e, finalmente, nosso protagonista, Colossus. Após vários meses, nosso protagonista finalmente nasceria, e você deve estar se perguntando o que ele esteve fazendo durante todo esse tempo. Bem, Colosso, se a raiz quadrada de 81 é 9 e a raiz quadrada de 0 é 3. Quantas maçãs são necessárias para chegar à Lua?
Maldito professor de matemática e suas perguntas estúpidas, só para nos fazer sofrer. Isso mesmo, ele estava pensando em todas as perguntas que lhe fizeram na escola, principalmente reclamando das perguntas sem sentido, e ficou assim até começar a sentir falta de ar e o aperto no estômago. Então, com um chute, quebrou a casca e conseguiu sair, percebendo que estava em uma espécie de incubadora dentro de um laboratório. Viu que ao lado havia outra incubadora com mais ovos, e do outro lado, uma igual, só que maiores. De repente, ouviu uma porta se abrir e viu dois cientistas caminhando ao lado do médico. Que ao me ver ficaria surpreso ao perceber que eu nasci um pouco maior que a média, mas apenas um pouco, e que nasci antes dos outros ovos, embora eu tenha sido o último a ser criado, algo que o deixou ainda mais surpreso e confuso. Doutor bem, parece que o primeiro giganotossauro que criamos nasceu. Uau! Certamente será um grande espetáculo para o Ramon Park, mas é surpreendente que um recém-nascido já consiga ficar em pé. Cientista 1. Parece também ter crescido mais do que o normal. Cientista 2. Parece que cresceu demais, ou seja, deveria ter eclodido antes, mas permaneceu no ovo por mais tempo do que deveria. Quando ele disse isso, alguns começaram a zombar dele, enquanto outros analisavam a situação. Alguns achavam que ele tinha razão, e outros achavam que ele estava louco. Havia cerca de 5 cientistas, sem contar o Dr. Mas enquanto discutiam sobre quem estava certo, o Dr. Se aproximou do nosso protagonista e tentou coletar uma amostra de sangue do Colossus. Para se disfarçar de dinossauro comum, o Colossus decidiu agir com medo e agressividade, pois se agisse de forma inteligente, o mesmo que aconteceu com o espinossauro poderia acontecer com ele, e ele não queria isso. Então, o Dr. O agarrou firmemente e injetou um tranquilizante, fazendo-o dormir. Ele então aproveitou a situação para coletar uma amostra de sangue que, após alguns minutos, revelou que a teoria do cientista 2 estava correta. O Giga deveria ter nascido 3 meses atrás, mas por algum motivo estranho, isso não havia acontecido. Ele decidiu, minutos depois, descobriu-se que a teoria do cientista 2 estava correta. O gigante deveria ter nascido há 3 meses, mas por algum motivo estranho isso não havia acontecido. Ele decidiu acalmar a comoção que seus colegas estavam causando e, em seguida, enviar nosso protagonista para um recinto onde deixariam o filhote em paz antes de continuarem com seu próprio trabalho. Fim do capítulo. Olá, pessoal! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem, pois este capítulo da minha nova série chegou ao fim. Espero que tenham gostado, e se estão se perguntando o que acontecerá com as minhas outras fanfics, bem, esta será a última que escreverei por um tempo. Isso significa que não escreverei mais nenhuma história nova por um tempo, então não fiquem tristes. Até logo!